Olá, eu sou a Noemi Carneiro e você está no canal Amor à Palavra, um canal com um projeto para quem gosta, quem ama a Palavra de Deus. Estamos estudando Atos, estamos no capítulo 25, vamos iniciá-lo hoje. Diz assim: tomou o lugar de Félix, então, Pórcio Festo. Os escritos narram que esse Pórcio Festo era um homem muito bom, honesto, justiceiro e mais prudente que o nosso governador Félix anterior, que deixou Paulo preso e agora Paulo está nas mãos desse novo governador. Diz assim: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Então nós vemos aqui agora que os judeus, eles estão tentando mais uma vez armar cilada para Paulo, e a intenção deles agora continua sendo a de que eles querem matar Paulo, não vão dar sossego para esse homem, enquanto não eliminá-lo da face da terra. Então, verso 3 diz: pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Então, inconformados, né, com 2 anos já que Paulo estava preso, então os judeus usam agora esse momento da troca de governador, né, para tentar mais um plano para assassinar Paulo. Então Festo respondeu: olha, Paulo está preso em Cesareia. Eu mesmo vou para lá em breve. Os judeus, eles odiavam Félix e enviaram cartas a Roma, falando a respeito daquelas barbáries todas que eles inventaram a respeito de Paulo. Mas como Félix não fez caso disso, então eles atrapalharam a vida de Félix, né? Essas insistentes cartas fizeram que isso tivesse um resultado. Félix foi substituído então por Festo. Então, Festo pensou assim: eu não vou cometer os mesmos erros de Félix. Então, 3 dias antes de chegar em Cesareia, ele teve um encontro com esses líderes judeus em Jerusalém, para estabelecer, então, aqui, vamos embora lá pensar em algumas estratégias, né? Lá com o sumo sacerdote, com o sinédrio. Então, eles falaram assim: olha, Festo, você não liberte esse homem que está preso lá, tá bom? Nós queremos que você o envie de volta para Jerusalém para ser julgado aqui. Mas nós sabemos que o plano era que nessa trajetória eles iriam assassinar Paulo. Então o verso 5 diz: desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra este homem, se realmente ele fez algo errado, né? Se nesse homem tiver algum crime, então nós vamos tratar disso. O Festo falou assim para acalmar os ânimos, né, daqueles líderes judeus. Verso 6: tendo passado com eles 8 a 10 dias, estrategicamente, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao redor dele e já iniciaram, diz o texto aqui, graves acusações. Acusações que eles não podiam provar. Então agora Paulo vai fazer novamente sua defesa. Diz o verso 8. Paulo faz sua defesa: não fiz errado, não fiz nada de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir para Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu: eu estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Eu não fiz mal nenhum aos judeus. Você bem sabe disso.
Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Eu apelo para César. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César? E para César você irá. Bem, é que Paulo sabia que ele, sendo cidadão romano, ele podia insistir para ser julgado por um tribunal romano e não pelo sinédrio judaico, onde ele sabe que não teria justiça nenhuma favorável a ele. O apelo para César era um direito que todo cidadão romano tinha. Então, se o cidadão romano achasse que o tribunal de alguma província, né, estivesse fazendo coisas, por exemplo, contrárias, fazendo injustiça, vamos dizer assim, ele podia apelar para o próximo imperador. E se o apelo fosse legal, digamos assim, o processo da corte, então, inferior, seria dado como encerrado e esse prisioneiro seria enviado para Roma para lá, então, ele ser julgado. E era isso que Paulo queria. Ao chegarem no tribunal, então, os judeus começaram a acusar Paulo novamente, com aquelas acusações, e o Festo pergunta para Paulo, então, você quer ir para lá? Paulo falou, não, eu quero, ele sabia da cilada dos judeus, eu apelo para César, quero ser julgado em outra instância, digamos assim. E alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegam a Cesareia para saudar Festo. Bem, agora muda o cenário um pouquinho e o Festo recebe visitas lá no seu palácio. Trata-se de um rei, o rei Agripa e a dona Berenice. Então eles vieram lá para conversar e fazer a corte lá para Festo. E então esse rei e a Berenice eram filhos do rei Herodes Agripa, que havia morrido em Cesareia anteriormente, lá em Atos 12 foi visto isso. E Agripa, embora ele fosse somente, digamos assim, o rei de uma pequena região ali, ele tinha o direito de indicar um sumo sacerdote, ele era considerado um perito em assuntos judaicos, segundo um comentário aqui, que nós vamos ver em Atos no capítulo 26, no próximo capítulo. Então, eles estavam passando muitos dias ali, então Festo contou para o rei Agripa o caso do Paulo, né? E falou assim, tem um homem aqui, Félix, que está preso e está causando aqui digamos assim, umas controvérsias. E ele diz no verso 15, quando eu fui para Jerusalém, os chefes dos sacerdotes, os líderes dos judeus, fizeram acusações contra ele, pedindo que ele fosse condenado. E eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que se defronte pessoalmente com seus acusadores, né? E tenha a oportunidade de se defender das acusações que ele faz. Mas vindo eles comigo para cá, eu não retardei o caso. Convoquei o tribunal no dia seguinte e eu ordenei que esse homem, tal Paulo, aí, fosse apresentado. Quando os acusadores se levantaram para falar, não acusaram esse homem de nenhum dos crimes que eu esperava que eles acusassem. Pelo contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da religião dele, de um certo Jesus, que já estava morto, e que Paulo insiste que esse cara está vivo. Então eu fiquei sem saber como investigar esses assuntos. Por isso, eu perguntei se ele estaria disposto a ir para Jerusalém, ser julgado ali com respeito a essas acusações. Verso 21 diz assim, apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que pudesse enviá-lo a César. Então, Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir esse homem. E ele respondeu, amanhã o ouvirás. Então, no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram naquela sala de audiência com os oficiais, né, de alta categoria, homens importantes da cidade que estavam ali. E
Festo, então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Verso 24. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores presentes aqui conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas eu verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, para César, decidi enviá-lo a Roma. Verso 26. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, ó rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenho algo para escrever. Então, ele, digamos assim, não tem alguma coisa certa para escrever para uma instância superior. Então, eu, que era o imperador romano, Nero, eu não tenho nada para escrever. Então, eu vim aqui pedir a ajuda de vocês para eu formalizar as questões para enviá-lo. Verso 27 diz assim: pois nada me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. O Festo estava perdido. Ele precisava enviar o Paulo, ele precisava enviar uma carta junto, mas ele não sabia o que escrever nessa carta. Então, ele falou, olha, não é correto, razoável, imagina eu enviar um prisioneiro sem um comunicado, né? Então, eu trouxe você aqui para me ajudar. Eu trouxe Paulo aqui perante você para ajudar. Então, o rei Agripa teve a oportunidade de ouvir Paulo, né, que deu as boas-vindas ao rei, e o Paulo também ficou faceiro, né, de poder testemunhar perante um grupo, uma audiência tão ilustre quanto aquela que estava diante dele. Esse capítulo 25 é curtinho e ele se encerra aqui. No capítulo 26 é que nós veremos, então, Paulo conversando com o rei Agripa. E as lições que nós tiramos desse texto é como Paulo esperou pacientemente, né, pela provisão. Muitas vezes nós ficamos tão ansiosos, parecendo que Deus se esqueceu de nós, que em muitos processos da nossa vida estamos sozinhos. Mas não é assim, devemos nos lembrar sempre que as coisas não acontecem no tempo que nós queremos ou que nós achamos que é justo, mas no tempo de Deus. Na vida do cristão, as coisas acontecem quando elas devem acontecer, quando Deus entende que é o momento correto. Aos nossos olhos, provavelmente, o tratamento que Paulo recebeu não era justo. Ele estava preso por questões políticas, mais do que ele não tinha culpa nenhuma, ele era inocente, ficou preso em Cesareia por mais de 2 anos, inocente. Mas Deus tinha algo especial para a vida dele e fez todas as coisas no tempo certo, da maneira certa, como ele entendia que era melhor para Paulo, né? Nesse tempo todo, nós não vemos nenhum versículo de Paulo reclamando ou se queixando de que ele estava desanimado e estava achando tudo aquilo lá muito injusto, nem que Deus o havia abandonado. Pelo contrário, o que nós vemos é que Paulo se submete à vontade de Deus, ele se submete à direção do Espírito Santo. Isso é um grande exemplo para nós, que precisamos aprender muito com o apóstolo Paulo, né? Todas aquelas acusações falsas contra ele poderiam ter causado, né, efeitos contrários na vida dele, mas não. Ele espera com muita paciência no Senhor. E nós sabemos que Deus ainda tem planos maravilhosos nos capítulos seguintes para a vida do apóstolo Paulo. Fica com essa palavra no seu coração, medite nela e busque no Senhor a paciência que você precisa para esperar, para enfrentamento das lutas e dificuldades. Deus te abençoe.